Nessa videoaula nós corrigiremos a última atividade que abordava o estudo das lentes esféricas, dos instrumentos ópticos e os defeitos da visão. A primeira questão da PUC do Rio de Janeiro. Um objeto é colocado a uma distância de 12 centímetros de uma lente delgada convergente de 8 centímetros de distância focal. A distância em centímetros da imagem formada em relação à lente é de quanto? Bem, nós temos então, a partir daí, a partir do enunciado, que o P, que é a distância do objeto à lente, é 12 centímetros, o F, que é a distância focal, é 8 centímetros. Desse modo, então, 1 sobre F é 1 sobre P, mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre 8 é 1 sobre 12, mais 1 sobre P'. Isolando o P', eu terei que 1 sobre P' é igual a 1 sobre 8, menos 1 sobre 12. Bem, para a gente fazer agora, eu vou tirar o MMC de 8 e 12. Esse MMC de 8 e 12 é 24. Então, vai ficar 1 sobre P' é igual a 3 sobre 24, menos 2 sobre 24. Lembrando, porque o 3, 24 dividido para 8 dá 3. 3 vezes 1 dá 3. E porque o 2, 24 dividido para 12 dá 2. 2 vezes 1 é 2. Bem, resolvendo então, 1 sobre P' será então 1 sobre 24. Faz produto dos meios pelos extremos, nós temos que o P' ele é de 24 centímetros. E aí, claro, a gente conclui que a distância da imagem à lente ela vale 24 centímetros e o item correto é o item A. A questão 2 da PUC de Minas Gerais. Uma tirinha, né? Para que time você torce, lente de aumento? A lente responde, para nenhum, Bidu. Só quando o sol bate em mim, aí eu sou Botafogo. Bem, nós temos embaixo da tirinha, nós temos então 4 modelos de lentes, numeradas de 1 até 4. A lente da historinha do Bidu pode ser representada por quais das lentes cujos perfis são mostrados a seguir? Bem, vamos lá então o que a tirinha fala. A tirinha fala então de uma lente que funcione como lente de aumento. E ao funcionar como lente de aumento, que ela sirva para queimar, que ela sirva para botar fogo no objeto. Uma lente de aumento, uma lente convergente, né, é uma lente de aumento. Então, esse tipo de lente que a gente está à procura, nós estamos procurando uma lente convergente, que sirva para convergir os raios luminosos e então botar fogo no objeto. Bem, dos itens apresentados, a gente percebe que uma lente, para ela ser convergente, isso, claro, supondo essa lente imersa no ar, só são convergentes as lentes de borda fina. E as lentes de borda fina que nós temos é a lente 2 e a lente 4. Desse modo, então, a resposta correta é o item B. Lente convergente é a lente 2 e a lente 4. A terceira questão da Universidade Federal do Pará. A convergência em dioptria de uma lente biconvexa de raios 30 e 60 centímetros, feita de material cujo índice de refração é 1,5, vale quanto? Lembrando, quando uma questão como essa não lhe dá o índice de refração do meio, você vai supor que o meio é o ar e o índice de refração é 1. Agora, se a questão falar um índice de refração para o meio, aí você vai adotar o que a questão falou. Vamos continuar aqui. Nós temos, então, pelo enunciado, que o raio 1 é 0,3 metros, 30 centímetros. O raio 2, 0,6 metro, que é 60 centímetros. O índice de refração da lente é 1,5 e o índice de refração do ar, que é o meio, né, é 1. Desse modo, então, pegando aí a equação dos fabricantes de lente, a vergência é o índice de refração da lente sobre o do ar, menos 1, multiplicado por 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Bem, desse modo, o índice de refração da lente é 1,5, dividido pelo índice de refração do ar, que é 1, menos 1, multiplicado por 1 sobre o R1, que é 0,3, mais 1 sobre o R2, que é 0,6. Vamos então resolver. 1,5 dividido para 1 dá 1,5, menos 1, multiplicado por, a gente vai tirar o MMC de 0,3 e 0,6, esse MMC é 0,6, então em vez de
2, na verdade, em vez de 1 sobre 0,3, nós vamos ter 2 sobre 0,6. Por quê? Já que o MMC é 0,6, eu coloco 0,6 embaixo. Para descobrir o de cima, então vai ficar 0,6 dividido para 0,3 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 0,6 dividido para ele mesmo dá 1, 1 vezes 1 dá 1. Bem, então agora vamos resolver. No primeiro parêntese, 1,5 menos 1 dá 0,5 vezes. No segundo parêntese, 2 mais 1 dá 3 sobre 0,6. Vamos então agora resolver o produto. 0,5 vezes 3 dá 1,5 sobre o 0,6. O que eu fiz agora? Eu peguei e dividi 1,5 por 0,6, deu 2,5 dioptrias. Então nós temos uma lente convergente, já que a vergência dela é positiva, né? Nós temos uma lente de 2,5 dioptrias, ou seja, uma lente de 2,5 graus. De maneira que a resposta correta é o item D. A quarta questão da Universidade Federal UFLA, Minas Gerais, né? Uma pessoa hipermetrópe, ela tem seu globo ocular pequeno em relação à distância focal do cristalino. Considerando que essa pessoa tem uma distância mínima de visão distinta de 0,5 metros, então para que possa enxergar objetos a 0,25 metros, ela deve usar lentes de divergência em dioptrias iguais a quanto? Bem, vamos lá então avaliar o que a questão diz, né? Do enunciado, se essa pessoa só consegue enxergar uma distância mínima de 0,5 metros, então nós temos que o ponto próximo dela, ou seja, a menor distância que ela consegue enxergar com nitidez, é 0,5 metros. Daí então, como eu quero saber a lente corretora, quantos graus ela tem, nós vamos utilizar a fórmula da vergência corretora para hipermetropia. Nós sabemos que a vergência ela é 1 sobre 0,25, que é o ponto próximo de uma pessoa com visão normal, menos 1 sobre o ponto próximo. Vamos lá então resolver. Primeiro eu vou pegar o ponto próximo dessa pessoa hipermetrópe, que é 0,5 metros, colocar no lugar do ponto próximo. Então nós temos que a vergência é 1 sobre 0,25 menos 1 sobre 0,5. Quando eu pego 1 e divido para 0,25, o resultado vai dar 4. Menos, quando eu pego 1 dividido para 0,5, vai dar 2. Se eu pego 4 menos 2, dá 2. Então nós temos uma lente de 2 graus, que é uma lente convergente, né? Já que, como nós já sabemos, para corrigir hipermetropia, tem que ser uma lente convergente. Bem, se eu tenho uma lente de 2 dioptrias, uma lente de 2 graus, a resposta correta é o item E. A quinta questão da FUVEST de São Paulo. Uma pessoa idosa que tem hipermetropia e presbiopia, ou seja, ela tem hipermetropia e vista cansada, ela foi a um oculista que lhe receitou 2 pares de óculos, um para que enxergasse bem os objetos distantes e outro para que pudesse ler um livro a uma distância confortável de sua vista. Bem, hipermetropia, a imagem de um objeto distante se forma atrás da retina, nós sabemos disso. E a presbiopia, o cristalino ele vai perder pelo envelhecimento a capacidade de acomodação e objetos próximos não são vistos com nitidez. Por isso a presbiopia é conhecida como vista cansada. Bem, dioptria é a convergência de uma lente medida em dioptrias e ela é o inverso da distância focal em metros dessa lente. Bem, considerando-se que receitas fornecidas por oculistas utilizam o sinal mais para lentes convergentes e o sinal menos para lentes divergentes, a receita do oculista para um dos olhos dessa pessoa idosa poderia ser. Vamos lá então. Bem, a primeira coisa que a gente pode observar é que essa pessoa não tem miopia. Como ela não tem miopia, então ela não vai precisar de uma lente divergente. Desse modo, já dá para a gente descartar qualquer opção que tenha vergência negativa. Porque se não pode ser lente divergente, não pode ser vergência negativa também. O que eu percebo? Para a hipermetropia, que é para você enxergar um pouco mais longe, não é o longe da miopia, mas um pouco mais longe de uma distância de ler um livro, por exemplo. Para a hipermetropia, para você enxergar um pouco mais longe, você deve ter uma lente que seja mais convergente.
ou seja, com a vergência positiva. E como ela é mais convergente, ela vai ter que ter uma vergência maior. Por outro lado, para a presbiopia, que é um pouco mais perto, imagine-se um pouco mais perto a distância para você ler um livro, por exemplo, óculos de leitura, que a presbiopia são os óculos de leitura. Você deve ter uma lente convergente, mas essa lente convergente ela é menos convergente do que a lente para a hipermetropia. Então ela vai ter uma vergência positiva e essa vergência positiva ela terá um grau menor do que o grau para hipermetropia. Desse modo, então, o que nós temos? A receita poderia ser para longe, para hipermetropia, seria uma vergência maior. Então, por exemplo, uma vergência de 4,5 dioptrias. E para perto, lente aí, óculos de leitura, para presbiopia, nós teremos uma lente com uma vergência menor de 1,5 dioptrias. Dessa forma, então, a resposta correta é o item C. Sexta questão da Universidade Católica do Distrito Federal. Um projetor de 25 centímetros de distância focal, ele projeta a imagem de um slide de 3 por 4 centímetros sobre uma tela situada a 80 metros do projetor. As dimensões na tela elas estarão aumentadas em quantas vezes? Então nós queremos saber qual é a ampliação desse projetor. Para isso, então, vamos imaginar o seguinte. Do enunciado eu tenho que a distância focal é de 25 centímetros. Nós temos que a distância até a tela, que a distância até a imagem é de 8 metros, ou seja, o P' é 8 metros, que dá 800 centímetros. Desse modo, então, pela equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então vai ficar 1 sobre 25 é 1 sobre P mais 1 sobre 800. Pega esse 1 sobre 800, joga para o outro lado com o sinal trocado. Então 1 sobre P é 1 sobre 25 menos 1 sobre 800. Bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar o MMC entre 25 e 800. Esse MMC vale 800 porque o 800 ele é múltiplo do 25. Para descobrir o de cima, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então 800 dividido para 25 dá 32. 32 vezes 1 dá 32. 800 dividido para 800 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Desse modo, então, 1 sobre F ele é 31 sobre 800, já que 32 menos 1 dá 31. Faz produto dos meios pelos extremos, então 31P é igual a 800, logo o P ele vai ser 800 sobre 31 centímetros. Bem, se o P é 800 sobre 31 centímetros, e eu já sei que o P' é 800 centímetros, então como a questão pede a ampliação, nós sabemos que a ampliação é menos P' sobre P. Então isso vai ficar menos 800 sobre 800 dividido para 31. Bem, divisão de fração, repete a primeira, menos 800, multiplica pelo inverso da segunda, 31 sobre 800. Quando eu cortar os 800, a ampliação será de menos 31. O que nós temos? Nós vamos ter uma imagem 31 vezes maior do que o objeto, ou seja, uma imagem ampliada 31 vezes, certo? E esse sinal de menos é porque se trata de uma imagem invertida, já que é uma imagem real. Com isso, então, a resposta correta é o item D. A sétima questão da PUC de Campinas, São Paulo. Um toco de vela está entre duas lentes delgadas, uma lente divergente, que é a LX, e outra lente convergente, que é a LY, a 20 centímetros de cada uma, como está representado no esquema a seguir. Então nós temos um toco de vela entre duas lentes, uma divergente, que é a LX, e uma convergente, que é a lente Y, de tal maneira que a distância da vela, né, na verdade, para as duas lentes, é de 20 centímetros. Bem, continuando isso, as duas lentes, já falei, né, têm a mesma distância focal, ou tem distância focal de mesmo valor absoluto, e o valor absoluto da distância focal dessas lentes é de 10 centímetros. O que isso quer dizer? O foco da lente X é de menos 10 centímetros, já que ela é divergente, e o foco da lente Y é 10 centímetros positivo. Nessas condições, a distância entre as imagens do toco de vela, conjugadas pelas lentes, vale em centímetros aproximadamente quanto? Bem, vamos lá então. Cada lente vai projetar uma imagem e nós vamos então descobrir qual é a distância entre as duas imagens. Primeiro, em relação à lente divergente,
nós temos que o foco dela é menos 10 centímetros e a distância da vela até essa lente é de 20 centímetros. Então, pela equação de Gauss, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Então, vai ficar 1 sobre menos 10 é 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Bem, então 1 sobre P', eu vou repetir. 1 dividido para menos 10 dá menos 0,1, é igual 1 dividido para 20 dá 0,05, mais 1 sobre o P'. Bem, joga esse 0,5 para o outro lado somando, na verdade subtraindo, porque ele está positivo, né? Então 1 sobre P' é menos 0,1 menos 0,05. Ou seja, 1 sobre P' é menos 0,15. Bem, faz aí produto dos meios pelos extremos. Na verdade, eu primeiro coloquei na forma fracionária para ficar melhor de trabalhar. Eu posso dizer que esse menos 0,15 ele é na verdade menos 15 sobre 100. Bem, se menos 1 sobre P' é menos 15 sobre 100, nós podemos então simplificar isso aí por 5 e eu terei que menos 1 sobre P' é menos 3 sobre 20. Bem, inverte agora a fração. Quando eu inverter as duas frações, nós temos que o P' é menos 20 sobre 3 centímetros. Ou seja, nós temos então a formação de uma imagem virtual a partir dessa lente divergente. E essa imagem virtual ela está a uma distância de menos 20 sobre 3 centímetros. Bem, vamos dar uma continuada então. Em relação à lente convergente, que é a lente Y, nós temos que a distância focal é 10 e o P, que é a distância do objeto à lente, é de 20 centímetros. Então, 1 sobre F é 1 sobre P mais 1 sobre P'. Logo, 1 sobre 10 é igual a 1 sobre 20 mais 1 sobre P'. Para eu calcular então o P', eu vou então isolar, mas antes eu vou calcular aí as divisões de fração. 1 dividido para 10 dá 0,1, igual 1 dividido para 20 dá 0,5, mais 1 sobre P'. Jogo 0,05, né? 1 dividido para 20, 0,05. Eu havia esquecido um zero. Então, joga esse valor para o outro lado subtraindo. Então, 1 sobre P' é igual, na verdade, a 0,1 menos 0,05. Ou seja, 1 sobre P' é 0,5. Vou colocar na forma fracionária. 0,05 é 5 sobre 100. Que quando a gente simplificar isso aí por 5, eu terei que 1 sobre P' é, na verdade, 1 sobre 20. Ou ainda, o P' é de 20 centímetros. O que eu tenho? Nós temos, então, em relação à lente divergente, a formação de uma imagem virtual. Essa imagem virtual está entre as duas lentes, a uma distância de 20 sobre 3 centímetros da lente divergente. Vamos lembrar que a lente divergente, a lente está do lado esquerdo. Por outro lado, a partir da lente convergente, nós temos a formação de uma imagem real. Essa imagem real ela está à direita da nossa lente convergente, a uma distância de 20 centímetros dessa lente convergente. O que a questão pede? A questão pede a distância entre as duas imagens. Para isso, vamos lembrar que a distância entre as duas lentes é de 40 centímetros. Porque a vela está no meio entre as duas lentes e a distância da vela a qualquer uma das lentes é 20. Então, 20 mais 20, 40 centímetros. Desse modo, então, a distância entre as imagens, eu vou pegar 40 centímetros, que é a distância entre as duas lentes. Eu vou tirar o módulo de P'1. Por que eu tiro o módulo de P'1? Primeiro, porque o módulo... Porque, na verdade, o P'1, como é uma imagem que ela é uma imagem virtual, o P' está negativo. Mas aqui eu estou falando de distância. Se eu estou falando de distância, não convém trabalhar com valor negativo. Por isso que eu coloquei o módulo no P'1 para que eu possa trabalhar com a distância. Então, o que você faz? Para você saber a distância entre as duas imagens, você pega a distância entre as duas lentes, tira a distância de uma lente até a primeira imagem, por isso menos o módulo de P'1, e soma a distância da segunda lente até a segunda imagem. Por que soma? Porque a segunda imagem está do lado direito da segunda lente. Com isso, então, vai ficar 40 menos o módulo de menos 20 sobre 3, mais o P'2, que é 20. Bem, o módulo de menos 20 sobre 3 dá 20 sobre 3.
Então nós temos 40 menos 20 sobre 3 mais 20. 40 mais 20 dá 60, poderia ser feito desse jeito, mas eu calculei logo o MMC dos valores. Como é que eu fiz? MMC de 1 e de 3 dá 3. Então esse 40, na verdade eu escrevo como 120 dividido para 3, menos 20 sobre 3, mais 60 sobre 3. 60 dividido para 3 dá 20. Vamos então agora resolver. 120 menos 20 dá 100. 100 mais 60 dá 160. Então a distância, 160 sobre 3. Se eu pegar 160 dividido para 3, dá aproximadamente 53,3 centímetros. Com isso, então, nós temos que a distância aproximada entre as duas imagens, conjugada pelas duas lentes, ela é de aproximadamente 53 centímetros. E com isso, então, a gente conclui que a resposta correta é o item E. A oitava questão da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Por definição, lentes delgadas são aquelas que possuem a parte periférica menos espessa que a parte central. Em relação às lentes delgadas, foram feitas as seguintes afirmativas. Afirmação 1. Lentes delgadas são sempre divergentes. Afirmação 2. Lentes delgadas são sempre convergentes. Afirmação 3. Lentes delgadas podem ser convergentes ou divergentes. E aí, claro, é para a gente avaliar essas afirmativas e dizer qual delas ou quais delas são verdadeiras. O que a gente pode concluir? Pessoal, o fato de uma lente ser convergente ou divergente, ele vai depender da relação entre o índice de refração da lente e o índice de refração do meio. Dependendo dessa relação, nós podemos ter uma lente que ela é convergente no meio, mas que ela é divergente no outro, certo? Então, desse modo, se eu posso ter uma lente que é convergente no meio ou divergente no outro, a gente percebe que as lentes delgadas, elas podem ser convergentes ou divergentes, a depender da relação entre os meios. Com isso, então, a afirmação 3 é a única verdadeira. Bem, se a afirmação 3 é a única verdadeira, a resposta correta é o item C. Apenas a terceira afirmação é verdadeira. Com isso, a gente finaliza essa nossa atividade, correção de atividade, onde nós falamos sobre as lentes esféricas, falamos então ainda sobre os problemas ópticos, de visão, e ainda falamos sobre os instrumentos ópticos.